Muito bem, muito bem. Mais um encontro aí do grupo de partilhas do Despertar. Hoje tem um tema bem legal, que é a questão do controle. Então, como soltar o controle e confiar no fluxo da vida. Esse é um tema que pega 100% das pessoas, porque toca na essência do ego, a questão do controle, né? E especialmente nós aí, como buscadores, né, dessa jornada interminável aí de evolução. A gente se dá conta, né, às vezes desses processos de controle, mas tem, ainda que a gente se dê conta, tem um outro desafio que é como que eu solto isso, né? Então, esse como, né, como fazer, né, é típico de quem está na busca, né? E essa questão do controle é assim, é um ciclo muito interessante, porque assim, a essência do ego é um senso de separação. Então, o ego se sente separado da fonte. Por se sentir separado da fonte, né, somente a fonte é infinita, não acaba nunca, né? Então, se eu me sinto separado da fonte, eu tenho uma sensação de que eu sou finito. Então, se eu sou finito, eu tenho que me proteger, eu tenho que me sentir seguro. Se eu preciso me proteger, o mundo me ameaça, então eu tenho que controlar as circunstâncias para que eu me sinta seguro. E aí, a partir desse controle, surge todas as nossas identidades, todas as crenças, todas as emoções e todos os comportamentos, como uma reação em cadeia a tudo isso. Tais comportamentos reforçam as identidades, as quais precisam manter esse senso de eu pessoal separado da fonte, protegido e seguro. Então é um sistema complexo tudo isso. E o controle está no meio dessa história toda, né? Então hoje vamos explorar um pouquinho assim, né? Essa questão do controle. E eu vou fazer no mesmo modelo que eu fiz do encontro passado, com perguntas, né? Para a gente ir explorando, para a gente ir interagindo junto. E então não é apenas uma transmissão de conhecimentos e reflexões, né? Mas sim um espaço para a gente refletir junto. E outra novidade também é que eu decidi não botar slides. Eu fiz os slides, mas eu não vou botar, para deixar a gente aqui na telinha aqui, né? E eu vou ver aqui no celular aqui ó, as perguntas para a gente se guiar. Beleza pura? Vamos lá então para a primeira questão já, que é a seguinte questão: qual o impacto da necessidade de controle na tua vida? Então vai observando aí, eu vou dar duas dicas sempre para cada pergunta, tá? Mas vai refletindo aí, qual o impacto dessa necessidade que todos nós temos, né, de controle? A primeira dica aí, reflita como o desejo de controlar pessoas, pensamentos ou resultados afeta a sua paz interior e seus relacionamentos. Outra dica, perceba se há esforço constante para prever, corrigir ou evitar o que você considera errado no mundo, nos outros, né? E como isso gera tensão ou exaustão. Então, atire a primeira pedra quem nunca se viu preso nessa necessidade de controlar as coisas, né? E como é que tu enxerga o impacto dessa necessidade na tua vida pessoal, nas tuas dinâmicas, né?
cotidiano, as tuas dinâmicas de busca, né? Por evolução, autoconhecimento, consciência, né? Então, quero ouvir vocês aí. Alguma reflexão, alguma observação, algo interessante? A mim, assim, me vem a palavra contração. Eu uso muito essa palavra, assim, que é quando, ao invés de eu estar num movimento de expansão, de fluir, eu estou contraída. O controle, a pergunta é a necessidade do controle, o impacto, né, que Isso, isso tem. É isso. assim que eu sinto que eu fico tensa, se eu uso essa palavra, contraída, eu fico rígida, eu fico inflexível, intolerante, Uhum. perco a espontaneidade. Aham, aham. Uma ansiedade, para mim bate uma ansiedade, assim. Uhum. E tem uma coisa também que é forte, que é assim, como o que os outros estão pensando de mim. Como se a gente pudesse controlar o que os outros pensam de mim, né? Isso dá uma gastura de energia, porque a gente tem que estar sempre tentando moldar ou proteger a imagem que a gente gostaria que os outros tivessem na cabeça deles, né? Isso dá um esforço danado, né? Muito gasto de energia nisso, né? Então, exaustão, perda de espontaneidade, como a Thais falou. Quem mais aí sente tira do mute aí? Aí. Tá. Pois é, além disso que a Thaís já falou, né, e tu já falou, eu também vinculo, assim, a mais momentos de, não sei se dá para dizer sofrimento, né, mas vinculo sempre, assim, quando tá o controle Ah, envolvido, acaba, né, gerando, além da tensão, vindo junto, assim, um sofrimento. é interessante, né? Porque muitas vezes a gente vai para o modo controle para tentar evitar sofrimento. Só que é tipo tirar um espinho com outro espinho. É uma confusão danada, né? Porque a gente tenta corrigir as coisas, aí vai para o modo controle. Às vezes até a gente consegue, né? Ajeitar as coisas, mas aquele controle nos trouxe, às vezes, um desgaste enorme, né? E às vezes custa caro, né? O modo controle, né? A gente entra em conflitos muitas vezes desnecessários, né? Sim. Me parece que no modo controle já há sofrimento, já há um nível de tensão interno muito grande, muito alto, e que às vezes a gente nem percebe esse nível de estresse que a gente coloca o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, né? Porque eu, como trabalho com traumas, doenças, enfim, e eu, como uma pessoa também, assim, que vivia um pouco dissociada e tinha um trauma muito forte no meu corpo. Era um nível de tensão assim horroroso, que eu não desejo para ninguém, né? E hoje isso passou, nossa, graças a Deus é uma hipervigilância assim que tinha pro lado de fora terrível, né? Esperando um ataque, alguma coisa. Nossa, era assim um nível de tensão assim que, nossa, parece assim, sabe, que contraía todo o músculo, as Hum, células, uma coisa assim muito ruim. E hoje eu percebo assim como é que eu lido com o controle, né? Sempre voltando mais para minha percepção interna, porque eu sei que eu não tenho controle nenhum do lado de fora, mas eu consigo pelo menos ter uma percepção do que acontece dentro de mim. Porque fora a hum, ilusão, é totalmente ilusório que a gente acha que vai ter controle sobre alguma coisa. A gente não tem controle sobre nada, nem autodomínio sobre as nossas emoções.
Mas hoje eu consigo muito mais me centrar e voltar a minha atenção para dentro. E isso começa a te trazer uma calma, volta a atenção para a respiração. E aí começa assim como se diminui, né? Diminui esse nível de descontrole, mas é que não existe esse controle, né? Não dá para dizer outra palavra, não sei. Que é Sim. ilusório, né, Otávio? Não tem o que controlar. É É, muito estranho legal, tu falar essa trouxe, tu palavra. trouxe esse ponto do corpo, né? Isso aí também eu acho que é super comum, assim, a tensão do corpo, né? Essa rigidez que fica no corpo, né? Tensiona as musculaturas, toda essa conexão, né? Mente-corpo, né? Muito interessante isso aí. Vamos lá para a segunda pergunta. Qual área da sua vida você sente mais dificuldade de soltar o controle? Dá uma olhada aí nas áreas da tua vida. Veja aí qual área que é mais difícil de soltar o controle. Dica: observe onde há mais esforço, expectativa ou frustração, quando as coisas não saem como planejado. Em qual área tu sente que tu te esforça mais, né? Ou tu fica nessa expectativa, ou tu se sente mais frustrada quando as coisas não saem como tu queria. Relacionamentos, trabalho, saúde, o próprio processo de busca de autoconhecimento. Então, pode só citar a área, assim, eu quero que tu tenha só algo definido dentro de ti aí. Eu, isso eu acho que eu tenho bem claro, assim, para mim, eu acho que é a questão da saúde. Por mais que eu possa fazer coisas e me cuidar e fazer exercício e tal, eu sei que primeiro meu corpo está envelhecendo, né, também. Uhum. Eu sei que é uma coisa que eu não tem muito como controlar, assim. Eu posso me cuidar, mas. Então, acho que a área da saúde é uma área que me deixa bem tensa. Eu lembro que o primeiro retiro que eu fiz contigo foi uma coisa assim que me impactou muito, que na hora eu pensei assim, caramba, eu percebi que eu queria controlar a vida e a morte. Eu me dei conta que eu queria controlar as duas coisas, sabe? E assim foi um descobrimento para mim, aquilo impressionante, que eu acho que em outros aspectos da minha vida, nesses anos todos, né, que eu venho trabalhando contigo, eu acho que eu evoluí muito, mas eu acho que a coisa da saúde é uma coisa que ainda me pega. Bom, é isso. Sim, sim, é inevitável. A gente pode, né, postergar tudo mais, mas é inevitável. Sim, show. E mais, quer comentar aí a área da sua vida? A minha questão profissional, assim, a carreira, que envolve área assim, financeira, acho que tá tudo. Esse é o Uhum. lugar assim que eu mais me esforço e o Uhum. resultado parece que nunca tá alinhado com a quantidade do esforço, sei lá. Uhum. Sim, sim, sim. Legal. Valeu, Thaís. Para mim, o que eu vejo aqui que mais se sobressai é com as minhas filhas, que Uhum. mesmo há muito tempo, assim, a mais velha já está com 17, e eu lembro lá desde, assim, o meu começo com elas de enxergar o meu lado controladora, de que eu queria estar controlando, assim, foi lá na crise nos 2 aninhos ali, né? E, e desde lá eu venho, né, tentando soltar ainda, mas é aonde ainda me pega bastante, assim. E daí realmente onde dá mais atrito, né? Sim. Adolescência, então. Tenta controlar a adolescente. Ai, é treta na certa. Só para eu dar meu depoimento aqui como mãe, eu posso dizer para vocês, eu pari um menino e hoje em dia eu tenho uma menina, porque ela é uma pessoa trans. Então eu falo assim, controle zero, não adianta, sabe? A vida é imprevisível. Muito bem.
Vamos então para a nossa pergunta. Essa aqui, 3. O que você acredita que aconteceria aí nessa área da vida aí, se você soltasse esse controle? O que você acredita que aconteceria se você soltasse o controle nessa área da vida que mais te pega? Dica: quais medos surgem só de imaginar soltar? Note se você associa entrega, soltar, né, com desorganização, perda, fracasso, abandono. Manda ver. Usei a palavra assim, irresponsabilidade. Muito irresponsável soltar esse controle assim. Nossa senhora, Ah, odeio tipo. vai virar mendiga daí, vai virar mendiga, morar embaixo da ponte, né? Isso Como não pega, né, no campo profissional, né? proporcionar, Como nossa. pega, né, assim, responsável, né? Aí a gente tá falando só de soltar o controle, né? A gente não tá falando assim, né? Que você não vai trabalhar, não vai fazer nada e nem se esforçar. É soltar o controle, mas. Sim, o ego pega tudo que ele que está disponível para servir, né, a ele, assim, né? Até os ensinamentos mais sutis, mais bonitos, mais profundos, o ego dá um jeito de distorcer aquilo, né? E criar uma distorção, né? Uma ilusão, né? Dentro da gente. É muito louco. E aí, Mônica e Dani, que comentaram da área da vida aí. Eu tô pensando, você acredita? Não veio nada. Soltar o controle. Eu queria dizer que eu tô começando a aprender, então, assim, a minha frustração é um pouco assim, às vezes eu vou para algumas meditações, alguns trabalhos espirituais, é como se eu quisesse chegar num lugar e não chego nesse lugar, aí eu fico muito brava, frustrada. E tem algo que tem acontecido, assim, volta e meia, eu tenho um terraço aqui na minha casa. Meu Deus, e faz 2 dias de novo o passarinho morto ali. Acho que já é o sétimo passarinho morto ali na minha área. Digo, meu Deus, mas o que que quer dizer isso, sabe? Que mensagem? Eu começo assim, a dar umas viajadas. Eu digo, me manda, o que que quer dizer esse passarinho morto? Já é o sétimo. Em 6 meses, tanto passarinho morto aqui na minha área. Aí eu fico, sabe, querendo uma comunicação com o andar de cima. Me diz aí, o Ah, que que é sim. isso? Sim. Não tem vidro por ali? Não, às vezes passarinho bate no vidro. Já vi vários passarinhos bater em vidro, né? Eu acho que sim, que ele bate no vidro, porque é tudo vidro ao redor, assim, tem a parte aberta e tem Ah, o vidro. Ai, mas é muito passarinho morto, né? Aqui na minha área. Bota uns decalques, assim. Aí eu uhum. tenho os pais idosos, sabe? Eu já fico pensando, de, meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa. Sim. Eu trouxe um troço que é interessante, que quando a gente fala aqui de buscador, né? Muitas vezes o buscador opera o controle no seu processo de busca, né? Eu fiz bastante isso também, né, na minha jornada, assim, né? Apesar de eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada, né, para assim, práticas e tudo mais. Mas eu tinha meus momentos, né, de sentar para meditar e tudo mais. E enquanto a gente não descobre essa dimensão consciência, a gente senta para tentar encontrar alguma coisa, né? Senta para encontrar esse estado, senta para ficar em paz, senta para, né? Então, de certa forma, a gente está sempre tentando controlar a mente, né? Porque ela faz um barulho enorme dentro da nossa cabeça. Então, peraí, eu estou muito agitado, eu vou sentar para meditar, para acalmar essa mente tagarela. E todo mundo que já fez meditação já teve essa experiência de sentar a mente ficar a milhão e tu fazer um esforço danado para tentar parar a mente, né? E tu chega, desisto, é um cansativo demais. Cansa,
Esse troço de ficar meditando, de ficar observando, dá uma canseira danada. Então a gente opera nesse lugar de controle durante muito tempo na nossa busca. E é um grande paradoxo, né? É um grande paradoxo. E quando tu encontra aquilo que tu estava buscando durante todo aquele tempo de busca, a gente simplesmente percebe que aquilo era o nosso estado natural, que nenhum controle nos conduz a esse lugar. É um paradoxo louco. A gente tenta controlar as experiências para chegar em algum lugar. E quando tu chega, tu vê que nenhum controle era necessário. Muito tempo, muita energia foi gasta desnecessariamente. Mas é aquele necessário até que se torne desnecessário, né? Nessa jornada de despertar, tá cheio de paradoxos, né? Então, esse é mais um ponto também, assim. E aí, quando essa pergunta, aí conectando com a pergunta, né? Se a gente chega para o buscador e diz, tá, mas o que que pode acontecer se tu soltar o controle? A pessoa, continuar sofrendo, vou continuar preso no ego, vou continuar, né? Porque o ego distorce o soltar o controle com o não fazer nada. Então tem um. É sutil esse lugar aqui, né? Muito bem. Vamos aí para a nossa próxima pergunta. Até eu ia só responder também, Otávio, Manda, né, que eu Dani. tinha falado das meninas, né, e a minha, me olhando assim, eu tenho o mesmo sentimento da Thaís, assim, que seria, irresponsável, Ah, né, responsabilidade, uhum, e a falta, né. Mas, claro, eu já venho diminuindo, assim, já venho diminuindo, sabe, vai, né. ah, Mas daí entra, até que eu ia responder na outra pergunta, a questão do controle em cima do nosso autoconhecimento, né? Que eu também tenho ah, isso, assim, da cobrança, assim, não, mas isso aqui eu já sabia, né? Eu já que tinha que bacana. saber, eu já tinha que estar sabendo, já vi, né? Já aprendi, então já tinha que estar ok, né? E de querer que a curva fosse, curva não, fosse uma reta, né? É. Bonitinha, assim, e que o aprendizado que já está já incorporado já teria que estar, Ah, né? Sendo aplicado, enfim. show, show. A respeito disso, uma vez eu trabalhava como educador social e era uma escola com uma gurizada, assim, uma molecada que morava na rua mesmo, assim, né? Eles iam para a escola, passavam o dia na escola, mas eles, assim, tinham uma condição bem, bem difícil. E aí eu me lembro que uma vez era um menino de 17 anos e eu fazia umas oficinas, assim, de papel reciclado com autoconhecimento junto naquela época. E aí ele veio para mim e perguntou, Otávio, assim, não foi com essas palavras, né? Mas eu, eu traduzi desse jeito. Ele perguntou mais ou menos assim: por que que existe um abismo entre o que a gente sabe e o que a gente faz? Eu, eita, lasqueira. Falei, cara, não sei, velho. Eu vou procurar respostas para essa pergunta. E eu fui, assim, e uma vez eu estava assistindo uma palestra de um professor budista. Eu falei, é para esse cara que eu vou perguntar aquela questão lá que o guri me perguntou. Terminou a palestra, eu fui lá. E aí ele me deu aquelas respostas de mestre, né? Que é do tipo, a resposta você tem que procurar dentro de ti mesmo. Eu, puta. E aí fui eu lá, tava num retiro. E aí fui lá, fiquei matutando sobre aquilo e uma hora caiu a ficha, assim, né? Uma hora caiu a ficha. Então, por que que existe esse abismo entre o que a gente sabe e o que a gente faz? Porque a gente pensa que sabe, porque a gente adquiriu uma informação. Então, informação não é sabedoria. Então, esse abismo, né, entre informação e sabedoria, né? Então, quando a gente absorve alguma informação, a gente tá, agora eu sei sobre o assunto, né? Mas dentro dessa senda do autoconhecimento, o saber, né, tem que ser o fazer, né? A gente caminha em direção a isso, né? Então, caminha a
a criar essa ponte, né, entre o saber e o fazer. Tem uma jornada aqui, né? Tem uma jornada que às vezes leva anos, né? Então, esse lugar de consciência vai facilitando para que quando tu aprende sobre perdão, quando tu aprende sobre desapego, quando tu aprende sobre, né, flow, fluir com a vida, quando tu aprende sobre gratidão, né? Então, tudo são informações, informações que chegam, né? Mas o quanto que a gente realmente consegue operar nesse lugar, consegue olhar com esses olhos, né? Aí tem um processo de amadurecimento, né? Então, a gente pensa que sabe, é só um pensamento, é só uma informação, é só um dado, né? Então, sabedoria é fazer a partir disso, né? Muito bem. Próxima questão. 4. Como a sua mente tenta garantir segurança ou estabilidade através do controle? Então, olha aí para a tua jornada, para as tuas experiências. Como que a tua mente tenta garantir essa segurança? Fazendo o quê para se sentir segura e estável? Dica 1. Repare nos pensamentos que criam planos, explicações ou simulações mentais para evitar o imprevisto. Dica 2. Note se existe uma crença de que tudo vai dar errado caso você não esteja constantemente no comando. O controlador, né? Tem um sabotador, o controlador, né? Ele sempre tem aquela sensação de que ele precisa assumir a responsabilidade. Se eu não assumir a responsabilidade, tudo vai dar errado, porque o fulano não sabe fazer direito as coisas, e o Beltrano, não dá para confiar. Então, se eu não fizer, eu tenho a minha mãe, chega o ponto de, às vezes ela fala assim para, sei lá, me ajuda aqui a fazer uma coisinha aqui, sei lá, qualquer coisa. Daí eu tô fazendo, ela fica cuidando, ela fica cuidando, ela não se aguenta, assim, né? Ela não se aguenta, ela tem que interferir, né, do jeito que eu tô fazendo. Não, porque esse jeito, não, o melhor de fazer é assim, olha só, não, deixa que eu faço. Aí ela vai lá e ela faz, desse tipo, né? Tipo, tem uma boa vontade ali, né? Não é por mal, mas ela sobrecarrega de muitas coisas, né? E aí tem um custo isso, né? Se quem tem cargo de liderança, né? Quem tem função de liderança também, se não aprende a soltar, delegar, se sobrecarrega e tem um custo alto por isso também, né? Então, como é que a tua mente tenta garantir segurança e estabilidade através do controle? Valendo. Um nó, assim, mas pelo que eu entendi, assim, eu acho que eu vou para um caminho de tentar controlar o resultado e me punir se aquilo não estiver indo como o planejamento deveria. Uhum, uhum. E aí a Dani trouxe essa questão da maternidade, né? Eu também, enfim, vivo intensamente a maternidade aqui, né? E aí essa pergunta aqui veio assim, aí eu sou mais agressiva, sou mais impositiva, né? Eu percebo que aí Ah, eu já sou mais
eu vou indo, né? Aí chega aquela hora que não, a gente precisa sair agora, senão vai atrasar. Aí eu já vou assim com mais agressividade, né? Vamos dizer assim, tentando fazer com que aquilo que eu planejei saia dentro do programado, né? Mas tem essa agressividade, assim, né? Hum. Eu vou pro modo fazer, 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 fazer tudo, fazer o máximo possível. Sim, e esse lugar de filhos com horário, ai, é uma treta, né? Tão atrasado, a gente tá sempre atrasado. Tem que sair de casa, a gente tá sempre atrasado. E aí, claro, daí a gente tem que dar aquele corridão, né? E aí tem que controlar, né? Aí é complicadíssimo, né? Que é ruim, porque daí fica 1 milímetro de uma briga, né? De uma confusão, de um desentendimento, né? Uhum, uhum, É, porque também, pelo que ela falou, assim, eu percebo que existe uma diferença de firmeza, né? Você tem que ser, com criança principalmente É. pequena, você tem que ser firme, né? Você tem que dar segurança, do que você ser agressiva. Ela usou a palavra agressividade, eu não sei se é bem essa palavra. não, não é, não é. É que eu tenho Pois muita é, então dificuldade de ser. É verdade, tem razão, Mônica. existe uma diferença aí, né? De você ter Uhum, firmeza, que é uhum, necessário para a criança, né, ter organização muitas vezes, do que você ser agressiva, que não é, eu não acho que seja o caso. Só uhum. pontuando aqui um Você tem pouquinho. razão. Não, você tem razão, é verdade. É aquela coisa que, enfim, mais o personagem, né? Esse personagem que não gostaria de aparecer, né? Esse de ser muito assertivo e. Uma vez eu ouvi um termo que eu nunca esqueci, que tem a ver com tudo isso, que é firmeza amorosa. É um Uhum, ótimo norte, né? É um ótimo uhum, norte, assim, né? Muitas vezes a gente precisa de firmeza amorosa. uhum, Eu, às vezes, tenho dificuldade com a firmeza. Eu sou meio mole, às vezes. também. É porque a criança precisa se sentir segura e a firmeza amorosa dá essa segurança. É, exatamente. Muito bem. Próxima questão. Agora tem uma questão central. Mesmo quando tudo sai do seu controle, há algo em você que ainda permanece estável? Pergunta investigativa. Mesmo quando tudo sai do seu controle, há algo em você que ainda permanece estável? Dica 1. Lembre de momentos desafiadores em que, mesmo no caos, uma parte sua parecia apenas observar à distância os eventos. Talvez uma presença silenciosa, uma respiração mais profunda, ou uma percepção que não reage, apenas acolhe. Então aqui nós estamos apontando para onde? Consciência. Gente. Tá o caos. Tá difícil. Saiu as coisas fora do planejado. Não, eu não consegui controlar a situação. É um caos. O que na gente permanece estável? A pura observação da experiência. Então, aqui é o direcionamento da nossa atenção para a observação do caos. Então, quando as coisas estão complicadas, a nossa atenção tende a se fixar nas impermanências, ou seja, nos eventos que estão acontecendo. Os eventos têm um início, meio e fim. Então, a gente gostaria que as coisas saíssem de um jeito, mas não saíram, saíram de outro jeito.
Então, logo eu me desestabilizo, né? Porque agora eu preciso lidar com imprevistos. E aí minha atenção fica fixada nos imprevistos, nas circunstâncias, nas pessoas, nos contextos, nos eventos, nos acontecimentos. No entanto, se a gente direcionar nossa atenção para aquilo em nós que está testemunhando os eventos, a gente encontra algo estável. Não é um fazer, é apenas um direcionamento da tua atenção dentro, é dentro. O caos está fora, ele não mexe. O caos está lá, ele não vai mudar. Mas de onde que tu está olhando para esse caos? Aí vai fazer toda a diferença. Então, a observação das coisas certinhas acontecendo é a mesma observação do caos acontecendo. Aquilo em nós que observa não muda. Só que isso que observa não é algo palpável, mas está aí na nossa experiência. É aquilo que a gente sempre fala. Aquilo que observa não pode ser observado, não pode ser visto, porque consciência é sempre aquilo que tudo vê. Então o caos está sendo visto. Quando tu repousa a tua atenção naquilo que vê, investiga aí se isso está em caos. Não, eu acho que tá em calma. Mas eu sinto, agora quando eu faço esse exercício, que você já tinha falado outro dia, eu acho que dá como um acolhimento, me dá um acolhimento agora. O Aham, caos. aham, Porque até passei a situação estressante, semana que meu marido não sabia o que que ele tinha, enfim, de intestino, não sei o quê. Cara, eu fiz esse que você tinha falado, não sei se foi semana passada ou retrasada, volta a sua atenção, né? Volta a sua aham, atenção. E caramba, me ajudou muito. Eu senti muito, eu me senti que eu não estava sozinha. Eu me senti aham. acolhida. Foi muito bom, Otávio, muito bom. Show. Acolhimento, perfeito. Desse lugar aqui, eu sou capaz de acolher o caos, percebe? Eu sou capaz de dizer assim, tá tudo bem que esse caos esteja aqui agora, tá tudo bem que eu não esteja no controle da situação, porque é assim que está sendo, é a vida como ela é. Se eu estou no modo resistência, como que eu vou acolher o caos, Otávio? Olha só essa loucura que tá. Não posso deixar que as coisas aconteçam desse jeito. Eu preciso fazer alguma coisa, né? Ok, que algo precisa ser feito, mas com que energia que tu tá indo fazer aquilo? Com a energia do controle, porque tu não tá gostando da vida como ela tá sendo, então essa energia do controle, né, do manipular as coisas, né, é uma energia tensa, né? Ou tu tá indo a partir de uma energia de aceitação, de acolhimento das coisas como elas são, e com essa serenidade, para então fazer algo com a energia da serenidade. Isso faz total diferença nos resultados que a gente vai colher, né, da nossa ação. Então, somente quando tu repousa a tua atenção na dimensão consciência, naquilo que observa as experiências, somente assim tu é capaz de acolher o caos que esteja passando na tua vida.
De outra forma, tu vai estar olhando a partir do ego, e o ego sempre vai estar querendo corrigir as coisas. Sempre vai estar com medo ou desejo. O medo tentando evitar possíveis perigos e consequências negativas, e o desejo de que as coisas sejam melhores do que estão sendo agora, né? Então, nessas duas vias, tu tá gerando karma para ti. E muitas vezes para os outros que estão à nossa volta também, né? Então, a treta é grande. Então, a gente tem que estar muito atento como que a gente está indo para fazer as coisas, resolver as coisas no mundo, né? De onde que nós estamos olhando, com que energia nós estamos fazendo as coisas, né? Então, sempre quando a gente vem para esse lugar de ficar consciente, de ancorar nossa atenção no momento presente, direcionar nossa atenção para essa dimensão plena, serena, estável de observação, observação impessoal, neutra, pacífica, livre, livre da experiência, imaculada, intocada. Então, aqui a gente começa a encontrar sabedoria na ação, né? Que a ação vem impregnada dessa lucidez de ver as coisas como elas são, de enxergar as mecânicas da nossa mente nos processos que a gente está envolvido, de compreender o jogo do ego, de perceber, né? De observar, testemunhar e perceber quando que o ego está ativo, operando por medo ou por desejo. Então, o primeiro passo é a descoberta, né? Descobrimos essa dimensão consciência. Maravilha. Agora precisamos estabilizar esse reconhecer-se consciência no cotidiano. Esse é o fluxo, né? Confiar no fluxo da vida. A partir da consciência, existe uma confiança natural de que tudo é como tem que ser. Não tem nada fora do lugar. Em última instância, Deus não erra. Então não tem nada fora do lugar. Os eventos mais difíceis, mais desastrosos, mais complicados têm um propósito. Isso não é papo metafísico ou espiritualista, né? E, tem um propósito para tudo. Não, essa confiança, por mais que tu não entenda o que está acontecendo, mas quando tu está consciente, tem uma confiança natural, sem esforço. Simplesmente porque a gente está alinhado com o que é. E o que que é? É o que está acontecendo no momento presente. Se não está acontecendo no momento presente, não é realidade. Ou é imaginação, ou é memória. Até a memória a gente pensa que são coisas concretas, mas não é. Lembrar de um evento passado tem uma interpretação daquele evento. Tem o significado que tu deu para aquele evento. Então, esse significado está permeado dos teus filtros, né? Individuais, pessoais, da tua história pessoal, os condicionamentos do ego, enfim. Muito bem. Faz sentido aí tudo isso?
Paz, mas Manda. paz total. Como eu falei, passei uma situação difícil, fui lá, né? Na observação, eu não me senti acolhida. Mas às vezes eu acho que, que me falta às vezes a confiança, que tá tudo bem, que tá tudo certo, que tem que ser assim como você falou, que tudo tem um propósito. Não sei se naquele momento eu não vejo, no momento do caos eu não vejo. Uhum. Assim, já aconteceram situações que eu posso voltar no passado e falar, poxa, aquilo realmente teve um propósito, me ensinou um monte de coisa, mas isso muito tempo depois. Sim. Entendeu o que eu digo? Então, é assim, eu volto a minha atenção ali, né? Volto minha atenção, me acolhe, me tranquiliza dentro do caos, mas eu acho que ainda tenho essa dúvida. Assim, não é dúvida, é essa coisa que eu não consigo abraçar totalmente, é que tudo tem que ser desse jeito. Aí eu acho Uhum. que está o meu controle. Boa. Talvez, né? É o meu controle Uhum. dizendo, não, não tem que ser diferente. Ah, Aham. acabei de descobrir, Otávio. Tá bom. Que ótimo, é isso mesmo. Vou compartilhar uma coisa aqui. Eu estava Muito falando bom. com o Otávio, né? E a Simone trouxe assim, né? Quando ela falou assim, a gente não tem controle de nada, né? Aí eu me lembrei, estava contando pro Otávio que sexta-feira eu fui para São Paulo, né? E num determinado momento da estrada, eu perdi o controle do carro. E aí eu estava completamente lúcida. Eu me lembro da música que estava tocando, eu me lembro de tudo. Eu me lembro que na hora eu falei, não tinha o que fazer. E eu me lembro de tudo. Na hora que parou, eu fui respondendo o que precisava responder, assim. Cheguei no seguro, daqui a pouco apareceu o moço do resgate, e aquilo pareceu uma orquestra. Eu tinha um compromisso 11h30 em São Paulo, no cartório e tudo. Eu cheguei lá 11h27. Sabe quando as coisas elas foram. E aí você foi falando agora, como se você estivesse dando nome para minha experiência, porque de vez em quando a mente me atravessava assim, do tipo, nossa, olha o que eu tô causando de estar um caminhão do resgate aqui por minha causa. Mas aí depois eu soltava e dizia, esquece isso. Uhum. E aí daqui a pouco vem culpa, daqui a pouco vem atravessando a experiência, mas na hora da experiência, eu me lembro que eu estava tão entregue que quase como assim, seja feita a tua vontade. Não tem Aham. mais o que eu fazer aqui. E depois me veio exatamente isso que a Simone trouxe. Cara, eu perdi o controle e a vida seguiu magicamente com aquilo que eu precisava receber. Fechou. Beleza. Saí sem não, sem nada, só com gratidão. E aí você trouxe isso, né, Otávio, sobre. E depois nisso, e as pessoas também ficam, mas será que foi o carro? Será que foi? E aquilo começou a me gerar desconforto, porque, nossa, é muito ruim você pensar que você passou por isso, foi você que causou, né? E aí eu voltava para esse lugar de independente do que foi o melhor que podia ter me acontecido, né? Porque foi o que aconteceu. Sim, isso. Só que depois que a experiência passa, a mente fica querendo atravessar. Que aí foi o que eu falei Ah, para você da moral, minha moral ficou baixa. Agora eu sou uma motorista que passou por um acidente, nem eu sei se eu confio, entendeu? Então é muito maluco mesmo. E eu tenho percebido muitos esses mecanismos, e toda vez que vem eu falo, não, esquece, para com isso. E já peguei vários aprendizados, assim, né? Agora você me trouxe um baita insight sobre isso. Cara, eu tive uma experiência direta do que é você viver com a consciência e você não tem controle de nada. E só assim, ali não tinha o que fazer.
Sim. né? Então, assim, é isso, a vida vai dar o que precisa dar, né? Uhum, uhum. Show, que legal, Thaís. Muito legal, muito legal. Grato aí por esse comentário, show. Porque muitas vezes é nesses momentos assim, né, que a vida nos sacode, essas sacudidas da vida faz com que a nossa atenção mergulhe no momento presente. Porque aquilo ali era um imprevisto total, onde tem, né, situação nova e, né, inesperada, tem presença. Então, uma situação começa, tu fica e tu vai respondendo porque tu não sabe o que vai vir depois. Então, a tua única escolha é estar no momento presente, porque o futuro é incerto, né? Eu, tipo, nossa, não vi o carro nem de um lado, porque eu atravessei pra cá e depois eu atravessei pra cá, não bateu o carro nem de um lado nem do outro, ninguém se machucou. Falei, gente do céu, só que aí bateu tipo uma ressaca de falar, gente, eu podia ter morrido. É, sim. É, Foi um negócio assim, só que aí eu percebo que é a mente, né? Aí eu volto é, aqui e volto pra só agradecer, né? é. Eu me lembro que eu fui no banheiro assim e eu disse assim, Deus, se eu precisar saber por que isso aconteceu, me fala. Mas se eu não precisar, só me libera de querer encontrar culpados e causas. Só Ah, deixa a minha show. mente, Boa. né, no sentido assim, me traz o aprendizado e me libera dessa experiência, porque é um trauma muito grande, né, assim, né? Sim. E é muito isso que você falou da história, né? O quanto a gente, não sei se é um vício, mas você querer ficar relembrando a história, né? E para querer evitar, né? Eu percebi isso, meus pais Uhum. querendo fazer isso, né? Encontrar um culpado para que a experiência não tivesse que ter acontecido, mas não tinha jeito, Hum, né? Deus deu essa experiência, não tinha outra. show. A gente é que acha que tinha, né? Que poderia ter, né? É, exato, exato. Show, muito legal, muito legal. Isso é o fluxo, né? O fluxo da vida, a gente, com presença, com consciência, a gente se alinha com esse fluxo da vida. E o que que é o que eu sempre falo assim, ó, eu falei isso em algum dos encontros passados. Confia de que, independente do que aconteça, se tu estiver ancorada no momento presente, vai surgir a inteligência necessária para tu lidar com qualquer coisa que te aparecer. É do teu alinhamento com a consciência, com a presença, que surge a maior inteligência disponível para ti para lidar com qualquer coisa. Não é através do planejamento, É, você falou isso mesmo. é através do teu alinhamento com o presente. Então, isso por si só já te libera do toda a angústia de, né, de correr atrás de tentar controlar as coisas, né? Fala, Dani. Duas coisinhas. Até primeiro, a fala meio pro fim ali da Thaís me puxou uma coisa que eu tenho bastante, eu acho que deve estar bem ligada com a questão do controle também, que é isso de querer entender as coisas, de querer a explicação, né, de querer Ah, entender tudo e tal. E eu acho que deve estar muito vinculado, né? Mas daí só também falar dessa tua fala do soltar. Eu tive já uma experiência nessas últimas semanas que eu consegui me lembrar dessa tua fala e usei e deu certo, assim, foi bem ah, interessante. Eu show. experimentei e naquele momento ali deu certo, assim, tipo, tá, confia, confia, vai, e como tudo se acalma dentro da gente, assim, muito, muito. Só que eu nem tinha lembrado agora, tu falou, né, na tua fala, eu digo, bah, foi, usei. Sim, sim. Às vezes, magicamente, as coisas acontecem. A gente não tem nem explicação, mas quando tu vê, o desenrolar da coisa vai naturalmente. Tu não interferiu, tu não fez esforço, tu só entregou, tipo, aceitou as coisas como elas são. E aí tem uma mágica.
Tem uma mágica aqui que acontece. É tipo o Wu Wei, já ouviram falar desse termo? Wu Wei é um termo, não sei que língua é, oriental, mas é oriental, é do taoísmo, se eu não me engano. É Wu Wei, que significa ação sem ação, não esforço, né? Então, a consciência é o atributo da consciência, é o fazer sem esforço. Porque o fazer, quando vem desse lugar de consciência, esse fazer não tem um fazedor, tem apenas o fazer acontecendo, porque o fazedor é o ego. Quando tu tem a sensação de que eu estou fazendo tal coisa, sou eu que estou fazendo isso, ali tem um fazedor, tem o ego operando ali. Quando vem da consciência, é uma sensação de que tem um fazer acontecendo, mas o eu cadê sumiu? Não tem um eu, não tem uma sensação de posse, eu sou o dono dessa ação. Então esse é o wu wei, o fazer sem fazer. É quando vem da consciência. Agora, pensando aqui, né, assim, ó, o quanto daí o ego nos puxando para essa necessidade de ser o fazedor, Hum, né? Daí também nos coloca nisso de, ah, não, mas se eu soltar, eu vou estar, né? é Assim, ó, isso. Deus dará, eu vou estar ou sendo irresponsável, né? Ou vou estar daí, deixando de fazer o meu papel de estar ali fazendo, Aham. né? Nesse, assim. É isso. É, É não isso. é fácil. É isso. Então, permitir que o fazer nasça dessa espontaneidade, né? Permitir que o fazer nasça desse ímpeto natural de, bom, é isso que a situação está demandando nesse momento, então surge um fazer natural. E aqui a gente está alinhado com o fluxo da vida. A gente não está fixado na projeção de como as coisas deveriam acontecer. Entende? A idealização, né? De como que não, isso não deve estar, não deveria estar acontecendo assim. Da onde que vem? Vem de uma ideia, um pensamento, uma idealização que a gente faz, né? Mental. E aí, bom, vem toda, né? Estruturas do ego aí por trás. Muito bem. Ache Maria, essa pergunta foi longe. 6. Esse algo em você, aí se referindo a esse algo que permanece estável, né? Ele tenta controlar ou apenas observa o movimento da vida? Sinta se esse espaço interno exige explicações, justificativas ou garantias. Ou perceba se ele apenas está presente, aberto e disponível para o que acontece. Então, não exige explicação, porque nesse lugar de consciência, a consciência é silenciosa, certo? Então, toda explicação vem da tagarelice mental, de tentar, que a gente falou antes ali, de tentar encontrar significados, por que que isso aconteceu, será que, e se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse pego o carro, e se... Então, não existe explicação, tá? É o que é. Garantia, né? Não, garantia nenhuma, porque não tem futuro. Consciência é o eterno aqui e agora. Então, o futuro é incerto por natureza. Então, tu precisa fazer, eu falo assim, quando deu os abacaxi aqui das enchentes aqui no sul, né? Que pegou lá a minha casa e da Simone, em São Leopoldo. De vez em quando as pessoas me perguntavam, e aí, como é que estão as coisas? Tá?
E muitas vezes eu falei assim, olha, eu fiz amizade com a incerteza. Fiz amizade com a incerteza. Tá, eu tô tranquilo que não tenho certeza de nada. É uma liberdade imensa isso. É uma liberdade sem tamanho. E é somente com isso o coração pode ficar em paz. Porque as possibilidades de perigos, de problemas, de situação difícil que futuramente eu vou enfrentar, é muitas. Se eu ficar preso nisso, eu começo a sofrer agora, antecipadamente com as coisas. E logo é uma energia desperdiçada, né? E não tem porquê, não tem sentido. Então, quando tu vai para esse lugar de consciência, o que acontece? A gente está presente para o momento, porque o momento é tudo o que há, o eterno momento, né? É a realidade última, a infinitude eterna desse instante. Nós estamos abertos porque desse lugar eu não tenho nenhuma fixação de como as coisas deveriam ser, logo eu estou aberto ao que a vida me apresentar e tô com essa inteligência disponível para lidar com o que a vida me apresentar. Então, há essa abertura e disponibilidade para o que quer que surja. Muito bem. E aí, sétima questão. Então, como seria soltar o controle sem perder a direção? Como seria soltar o controle sem perder a direção? Dica 1. Imagine agir com clareza, mas sem rigidez, confiando nos passos sem forçar o caminho. Soltar o controle não é se abandonar, mas caminhar com mais leveza, escutando algo mais profundo. Então, joga essa pergunta aí para vocês. Como seria soltar o controle sem perder a direção da sua vida? Já vou engatar com a pergunta 8, que aqui é mais pontual. O que mudaria na sua vida se você confiasse de verdade no fluxo da existência? O que mudaria na sua vida se você confiasse de verdade no fluxo da existência? Dica 1. Reflita sobre as tensões que poderiam se dissolver se você parasse de resistir ao que é. Sinta o que se tornaria possível se você se alinhasse à vida em vez de lutar contra ela. Essa é a felicidade plena, né? Eu E é muito interessante isso que você trouxe, Otávio, porque eu trouxe a minha questão profissional, né, que é onde eu tenho mais controle, e eu tô me colocando num empreendimento novo, né? E hoje mesmo eu falei assim, nossa, eu tô levando como uma brincadeira, assim, é assim que eu estou falando, né? Aí eu pensei hoje, e falei assim, nossa, a brincadeira tá ficando séria, essa brincadeira tá ficando séria, e o mais interessante é que eu tô indo com os movimentos, eu não. Porque quando você trouxe isso agora, aí você ir sem controle com direção, eu fiquei pensando, nossa, como que isso é possível, né? Mas eu acho que é isso, né? Por exemplo, eu tô querendo me colocar como uma empreendedora, né? Então, essa é a minha direção, né? E aí o caminho que eu vou, porque eu percebi que eu tentei ir por um lugar, por um controle meu, tipo, eu não vou dar conta, então deixa eu fazer isso aqui. Só que a vida me fez um outro convite, e aí eu percebi que eu dou conta, então eu fui para um outro lugar, tá muito mais assentado,
E eu tô chamando de brincadeira porque tá leve. Não tá uma coisa assim do tipo, ai, eu tenho que fazer isso dar certo. Eu tô tipo, Uhum. se você tá no fundo do poço, você sabe que não tem muito pra você descer, só tem como você subir. Então tudo que vier é lucro, né? Um pouco assim. E aí eu tô sentindo que tá interessante. E tudo que você trouxe agora, pra mim, me remeteu a esse lugar que eu tô fazendo, que eu só tô chamando de brincadeira, porque talvez tenha um pouco a ver com isso, do tipo, eu não tô muito rígida nas metas. Aí a mente fala, ah, não, isso aí é café com leite, né? Isso aí é que, mas que na verdade não é, né? Show, que legal, Thaís. É isso aí, tipo, a partir do momento presente, a gente vai sentindo, eu digo assim, a sensação que muitas vezes eu tenho é como se fosse um empuxo aqui, assim, é um empuxo na boca do estômago, no coração, assim, né? Tipo, é isso que eu tenho que fazer, é para lá que eu tenho que ir, né? Eu tô sentindo isso nesse momento, né? Então, desse lugar aqui, eu tô alinhado com a vida tá me trazendo. Não é impulsividade, tem que estar muito atento a esse lugar, né? Não é impulsividade, do tipo, ah, eu tive uma ideia, eu vou lá, fazer. Não, é um sentir mais sutil. A gente tem que ir aprendendo esse discernimento, né? Então, muitas vezes a gente planeja as coisas. E a mente, ok, a mente é uma ferramenta funcional para a gente planejar as coisas, né? Mas ela não é uma ferramenta para prever futuro. A mente não é uma ferramenta adequada para prever futuro. Ela é uma ferramenta para dizer o que está rolando e o que rolou. Então, passado e presente, a mente está aqui para dizer, ah, nós estamos aqui sentados, né, na frente dessa tela, hoje é dia 1º de maio, né? A mente é uma ferramenta para a gente... Mas quando a gente fala de para onde que a gente está indo, a melhor ferramenta é a intuição. A gente já falou em encontros passados, que é a comunicação da mente com a consciência. Então, tu tem que incluir a dimensão consciência para tu ter o norte. A mente imagina futuro, mas ela não é a melhor ferramenta para te dizer para onde tu tem que ir. Faz sentido? Show. Alguém aí quer mais comentar como seria a sua vida? O que mudaria na sua vida se você confiasse plenamente no fluxo das experiências, sem tentar controlar? Eu vou falar por mim, porque isso mudou. E quando tu trouxe isso assim, se alinhar à vida, quando eu passei por uma experiência muito difícil, eu passei por uma depressão, né? E o psiquiatra deu lá um diagnóstico de bipolaridade. E algo dentro de mim, eu digo assim, aqui tem uma vida completa, inteira. Algo dentro de mim dizia assim, não, não, isso não é verdade. No entanto, que não era verdade, né? Então, eu digo assim, como tu fala, né? A gente tem essa comunicação entre intuição e consciência é algo tão profundo, que quando a gente se conecta com aquilo, não importa o que o outro diga, seja um médico, seja o doutor, seja o raio que o parta, tu sabe o que se passa dentro de Hum, ti. hum, Ninguém tem essa autoridade para falar. sim. Porque, Mônica, toda doença é uma adaptação biológica, né, a um choque, a um momento vivido, e também é uma criação mental. Sinto te informar, mas tem uma adaptação biológica, a um choque inesperado, mas também é uma criação mental nossa, né? E naquele momento, assim, algo, claro, eu tinha alguns sintomas, mas dizia assim, dentro de mim, eu dizia assim, não, mas tá tudo bem. E eu não preciso dessa medicação, né? Então, é confiar de verdade também naquilo que está se passando dentro de ti, né, Otávio? Porque não tem bússola maior do que essa aqui de temperatura maior. Como
que um estranho vai dizer o que acontece aqui dentro de mim? Quem é ele? E não tem essa autoridade toda. No entanto, que eu fiz alguns estudos e eu questiono muito, assim, né? Os conflitos de diagnóstico que adoecem e até levam à morte as pessoas. Colocam aquilo como uma sentença. E é só aquilo que vale. Não! Uhum. Eu tenho vontade de gritar para o mundo e dizer assim, a doença não existe. É uma criação nossa, mas claro, né? Tudo ao seu tempo, assim. Mas dizer assim, se alinhar com a vida, acho que é se alinhar com essa tua verdade mais profunda. Que seria o que essa intuição e essa consciência superior que diz, não, calma lá, não é isso aí que estão te dizendo, não, isso aí nem existe. Como que tu poderia me ajudar a entender isso? É sutil esse lugar, né? É sutil esse lugar. Então, em algum encontro eu falei isso, assim, né? Que assim como a emoção é a comunicação do corpo com a mente, a intuição é a comunicação da mente com a consciência. Então, essa via, né? Essa via de acesso. Então, emoção é uma energia em movimento. Pensa e tu sente no corpo as coisas, né? Ou o corpo se contrai e aquilo gera pensamentos, através das emoções que carregam essa informação, né? Então, a intuição também é essa mesma lógica, assim, para mim, né? Então, a mente com a consciência, consciência é silenciosa, mas ela se comunica com a mente através desses insights, dessa clareza, né? Esses cliques de saber instantâneo, né? Aquilo se torna a tua verdade, né? Não, essa é a minha verdade, tipo. Não, ele falou isso, mas não é verdade. Eu sei que não é. É sutil porque a mente pode nos enganar também. Eu posso acreditar naquilo que eu quiser acreditar. Então, esse discernimento às vezes não é fácil, né? Especialmente quando a mente está com uma disfunção muito grande, né? Então, a gente vê e isso está muito forte na nossa sociedade, né? Tanto é que a gente vê aí epidemia, né, de problemas de saúde mental a mil, né? Muita medicação, nossa, muita gente com diagnóstico, enfim, tá feia a coisa assim de saúde mental de forma geral, né? Então, essas disfunções da mente, né, podem fazer com que a gente acredite naquilo que a gente quiser acreditar de acordo com os nossos condicionamentos, né? Então, saber esse discernimento entre o que é uma crença e o que é uma intuição, o que é apenas um pensamento, uma ideia que eu tive, uma criatividade que eu tive, ou uma intuição, né? Então, é sutil. Enquanto tu não descobrir a dimensão consciência, fica mais difícil ainda. Então, a descoberta da dimensão consciência urge nesse mundo, Mas eu antes que o acredito mundo que enlouqueça. o corpo ajuda, porque naquele momento que eu recebi aquela notícia, é como se o meu corpo reacionou e disse assim, não, não foi nem a mente, sabe? Foi uma coisa muito profunda e disse assim, não, o corpo todo estava dizendo não. Hum, É algo diferente, assim, né? Não sei essa hum. comunicação como se deu, mas não era mental, vai dizer, É não. esse saber instantâneo. Aham. É, bem isso. Obrigada. Mas, Otávio, o que você falou foi exatamente o que o Hector Tolle falou aqui no final da palestra. O mundo urge Ah, é. que mais pessoas despertem. O mundo urge. Hum. Parece até que eu estava ouvindo ele falando. É, é muito louco isso. Porque a gente sai na rua, a gente olha e a gente constata isso, assim, né? Caramba, o mundo inteiro tá perdido dentro dessa dimensão do ego, assim, né? E é muita confusão, é muito conflito, é muito karma, as pessoas, né, gerando todo dia. Meu Deus, parece que não tem fim, né? E, e tem acelerações, né, acontecendo, tanto evolutivas, né, de luz, né, quanto de o que estava guardado no porão está vindo à tona. Então tem muita
muita coisa vindo para fora, né? Para ser iluminada. Tem um propósito positivo nisso tudo, né? As coisas estão vindo para fora para ser iluminadas. Mas isso vai dar caos, né? Então vai ter muito caos ainda. É isso aí. Muito bem. Então, mais alguém quer comentar aí o que que mudaria na sua vida? Tá no mute, Mônica. Você vai fazer mais alguma pergunta? Não, né? Não, fechou? Ah, só porque eu quero dizer a você o seguinte, é que hoje é meu aniversário e eu escolhi estar aqui com vocês porque é uma coisa assim que é um presente para mim. Então, eu queria agradecer o Otávio e todos vocês, porque é uma energia muito, muito maravilhosa estar aqui com vocês. Então, eu só ia falar porque eu ia ter que sair mais cedo, mas não sei se vai acabar agora, porque eu tenho um jantar para ir, mas eu fiz questão de estar aqui. Muito bom, É. tá? Muito obrigada a todos vocês. Moniquinha, muitas coisas boas aí pra ti. Felicidade no Obrigada, teu novo obrigada. ciclo, querida. Então, só de olhar para vocês já é muito bom. É, viva, show. Tchau, Gratidão pela gente. tua presença, querida. Nada. Não, eu ia só abrir aqui se alguém queria comentar mais alguma coisa a respeito de o que que mudaria, ou tá todo mundo satisfeito com as reflexões de hoje. Então, muito bem, gente. Pô, era isso aí. Agradeço a presença de todos vocês e as interações. Valeu, Thaís. Valeu, Simone. Valeu, Dani. Valeu, Alessandra, Marilena. Muito bom aí estar em grupo falando sobre isso, né? Apontando para isso, olhando para isso, né? E dando um passinho a mais, né, em direção a se fundir com essa essência divina, né? Que nos conecta e nos une como um ser único nesse eterno aqui e agora. Estou só aguardando o retiro. Vai acontecer. Tenho trabalhado bastante nele. Eu vou fazer algo muito louco. Vai ser muito legal esse retiro. Estou aguardando, estou aguardando. Obrigada. Show. Valeu, gente boa. Bom descanso aí pra vocês. Até a próxima.